Essa é a primeira parte do capítulo sobre o dinheiro, em que o Marx vai detalhar funções e formas adquiridas pelo dinheiro. Observem que a primeira função que ele analisa, que ele já tinha analisado nos capítulos anteriores, é a função do dinheiro como medida de valor. Aí ele faz uma observação importante para toda a argumentação posterior no Capital, que é a utilização do dinheiro como moeda de cálculo. Então, o valor da mercadoria vai ser expresso em dinheiro de início, idealmente. O dono da mercadoria já a leva ao mercado com uma etiqueta de preço. É claro que esse preço não é estabelecido arbitrariamente. Esse preço expressa o valor da mercadoria. Por outro lado, o Marx vai apontar, logo à frente, que nem sempre o preço vai coincidir com o valor. E que essa não coincidência do preço com o valor tem um papel funcional importante na circulação do dinheiro. Então, é essa medida do valor que se apresenta de início como um dinheiro ideal, moeda ideal. O preço é pensado. Quando aquela mercadoria está na vitrine com uma etiqueta de preço, a expressão monetária daquele valor é uma expressão idealizada. A gente não tem o ouro ali na frente da mercadoria. E talvez esse vai ser um conceito importante que o Marx vai utilizar recorrentemente no Capital. Obviamente que tem que chegar a hora da onça beber água, ou seja, para o produtor de mercadoria, tem que chegar a hora em que ele vai trocar a sua mercadoria por uma quantia em dinheiro. Embora isso possa não ocorrer também. Nada garante que a mercadoria produzida vá ser transformada em dinheiro. Por O metal dinheiro, seja o ouro, seja a prata, seja o cobre, ele começa a circular, e aí o Estado tem um papel importante na definição disso, com determinado peso. Então, você produz uma rodinha de metal com um determinado peso, como são as moedas, por exemplo. Então, havia uma coincidência inicial entre uma moeda e o seu peso. Como o metal é divisível,
esse peso podia ser dividido em alíquotas para o cálculo de mercadorias de menor valor. De tal forma que a circulação monetária metálica leva à invenção desse dinheiro com peso determinado, um peso padronizado, em geral estipulado pelo próprio Estado, para que se possa fazer o cálculo do preço. Então, se o dinheiro exerce a função de medida de valor, porque é uma mercadoria como as outras, com o seu valor sendo determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário, como todas as outras, enquanto padrão de medida de preço, esse dinheiro vai ser determinado pelo seu peso. Daí o nome de algumas moedas, diz o Marx, ainda guardar a origem do peso do metal, como a libra. De tal forma que o desenvolvimento dos sistemas monetários acabaram criando sistemas de moedas que equivalem a uma escala de medida, em que as moedas têm pesos diferentes. Então, pelo peso, dá para definir qual é a quantidade ou a grandeza do valor do ouro ou da prata contido naquela quantidade de metal. Por enquanto, o Marx está falando só da circulação do ouro. Ele usa a circulação do ouro para simplificar, embora ele aponte aí contextos em que o ouro e a prata funcionam simultaneamente como dinheiro, tanto medida de valor quanto padrão de medida de preço. Vamos discutir, levantar as dúvidas e tal. Ops, só um momentinho que alguém quer participar aqui. Pessoal, eu peço desculpa para quem estava esperando aí, mas eu estava falando e não vi que tinha gente querendo entrar. Boa Lísia. noite, Tudo bom, Lísia? em casa. Você estava ali batendo a porta e eu não vi, eu estava falando aqui sobre o dinheiro e eu estava fazendo uma pequena exposição, Lísia, sobre essas primeiras funções do dinheiro. O Marx vai analisar o dinheiro em suas múltiplas formas e funções. A primeira, que ele já analisa nas sessões anteriores, é o dinheiro como medida de valor. Então, o metal ele vai ter a função de equivalente geral. Todas as mercadorias vão medir o seu valor no metal transformado em dinheiro. Aquele metal que adquire o monopólio social da equivalência geral. Pode ser ouro, pode ser a prata. O Marx chega a se referir aí também
ao cobre. Mas para facilitar o desenvolvimento das trocas de mercadoria por dinheiro e de dinheiro por mercadoria, ou seja, para facilitar as vendas e compras, desenvolve-se essa função do dinheiro como padrão de medidas de preço. O metal é dividido em pedacinhos com peso determinado. Então, ao avaliar a sua mercadoria, ou seja, ao aferir o valor da sua mercadoria, ao definir o preço, ou seja, a expressão em dinheiro, o produtor consegue uma aferição mais precisa, desde que o metal dinheiro esteja cunhado em pedaços com peso determinado. Em geral, é o próprio Estado que vai realizar essa operação. É a moeda. Então, inicialmente, a moeda era só um pedaço de ouro ou prata com peso determinado. Então, dado o peso, se sabia o valor daquela quantidade de dinheiro, ou de metal dinheiro. Como o metal dinheiro, como o metal, ele é divisível, essas moedas podem ser produzidas com pesos diferentes para permitir o cálculo de preços de mercadorias de diferentes valores, inclusive valores menores. Ou seja, nessa seção, ele analisa principalmente a função do dinheiro como medida de valor, algo que já foi discutido nas sessões anteriores, e aí ele é explícito, e isso caracteriza a teoria marxiana do dinheiro. O dinheiro só é medida de valor porque ele também é uma mercadoria. As mercadorias só podem medir o seu valor no dinheiro ou na mercadoria dinheiro exatamente por isso. O metal é uma mercadoria, como as outras. Possui valor como qualquer outra mercadoria. Mas a regularização das trocas, a sistematização, generalização e regularização das trocas passou a exigir que as quantidades de metal fossem formatadas com um peso definido para que o cálculo pudesse ser feito. Então, essa mercadoria que funciona como medida de valor de todas as outras passou a ser cunhada em cotas partes de peso determinado. Então, Marx levanta a tese de que, inicialmente, a moeda tinha um peso determinado. Daí o nome de algumas moedas ainda evocarem o seu peso originário, como a libra. Moedas de pesos diferentes, ou pedaços de metal com pesos diferentes, pesos aferidos pelo Estado, fiscalizados pelo Estado, etc., permitem a utilização desse metal formatado dessa forma como um padrão de medida de preço, como uma régua de preço. Então, você tem ali pedacinhos de metal com pesos diferentes
que permitem o cálculo mais flexível e fácil do valor da mercadoria. Se a gente pensar numa sequência de moedas, de mais pesada para menos pesada, é como se fosse uma escala. Ou melhor, é uma escala. É uma régua de medida dos preços. Daí o Marx considerar que, nesse formato, o dinheiro tem a função de padrão de medida de preço, ou simplesmente padrão de preço. Eu acho que a expressão padrão de preço é uma expressão não claramente inteligível na língua portuguesa. O Marx ele usa aí nessa seção mesmo a expressão padrão de medida de preço. Aí já fica mais claro. Ele está analisando por hora uma circulação monetária idealizada e baseada exclusivamente no ouro. Mas ele fala lá no início: olha, eu vou utilizar o ouro como moeda, como dinheiro, para simplificar a minha análise. Embora ele aponte aí contextos em que o ouro circula simultaneamente com a prata, ou com o cobre. Vamos discutir. Gabriel. Opa, boa noite. Só uma dúvida que eu fiquei. Vai ter uma teoria, o valor do dinheiro e os valores da mercadoria. E ele vai dizer, vai fazer uma série de correlações, mas ele vai começar dizendo que, mantendo-se igual o valor do dinheiro, os preços das mercadorias só podem subir generalizadamente se os valores das mercadorias sobem. Dessa parte eu fiquei meio confuso. Vamos levar em conta, eu não ouvi o que você falou inicialmente, foi muito entrecortado, mas como eu ouvi a maior parte, eu acho que dá para prosseguir o debate. Veja, ele está dizendo aí que o dinheiro é uma mercadoria como qualquer outra. Então, se o valor do dinheiro diminui, a expressão em dinheiro. Opa, tem alguém querendo participar aqui, um momento. E aí, Paloma? Se o valor do dinheiro permanece a mesma coisa, a relação entre as mercadorias e o dinheiro se mantém a mesma. Se o valor do dinheiro diminui e o valor das mercadorias permanece o mesmo,
a expressão monetária do valor das mercadorias, ou seja, o preço das mercadorias, aumenta. Se o valor do dinheiro aumenta, por exemplo, por uma escassez de metal, dinheiro, por uma dificuldade de se produzir o ouro, se o tempo de trabalho necessário para a produção do ouro aumenta, o preço das mercadorias, ou seja, a expressão do valor das mercadorias em dinheiro, diminui. É a mesma relação que ele faz entre o casaco e o linho. É basicamente a mesma, com a diferença de que o ouro está tendo aí a função, já está tendo a função de dinheiro. O Marx ele vai repetir várias vezes na exposição do Capital essas simulações quantitativas, baseada no ser então. Vamos lembrar aquela relação que ele fazia lá no início, dizendo o seguinte: dado o valor atual das mercadorias, eu troco 2 metros de linho, não, vamos supor, 10 metros de linho por um casaco. Vamos supor que a produtividade do trabalho que produz o linho dobre. E isso reduz o valor do linho pela metade, enquanto que o valor do casaco se manteve o mesmo. Então, eu vou precisar do dobro da quantidade de linho para obter um casaco. É essa relação que ele está fazendo aí. Agora, essa relação ele pode fazer com alterações do valor da mercadoria que afere o seu valor no dinheiro e também alterações do valor do dinheiro, que é uma mercadoria como as outras. Lembrando que essas alterações podem ser simultâneas. O valor do dinheiro pode estar aumentando enquanto o do linho, por exemplo, pode estar diminuindo, e ao contrário. Ou seja, ele está mostrando que, como mercadoria, essa é uma observação importante, né? Como mercadoria, o valor do dinheiro se altera com a produtividade do trabalho que produz o metal dinheiro. Se aumenta a produtividade do trabalho, o valor do dinheiro se reduz. Se diminui a produtividade do trabalho que produz o metal dinheiro, o ouro, por exemplo, o valor do ouro aumenta. Então, a expressão em ouro do valor das mercadorias vai se alterar completamente.
todas elas vão ter o seu valor alterado. Agora, essa relação, nem sempre, como diz o Marx, mostra as efetivas relações de valor ou as efetivas mudanças. No caso de duas mercadorias, ele fala o seguinte: vamos supor que o valor de duas mercadorias se reduza na mesma proporção simultaneamente. A relação de valor entre ambas não se altera. Nós só vamos perceber que houve uma alteração no valor dessas mercadorias comparando essas duas mercadorias com uma terceira, ou aferindo a quantidade de valores de uso que passa a ser produzida com a nova produtividade do trabalho. Ou seja, ele está dizendo aí que a função do dinheiro como medida de valor é a função do dinheiro como equivalente geral. Ele só pode ser o equivalente geral porque o dinheiro é uma mercadoria como as outras. É só isso. Agora, observem que a função do dinheiro como padrão de medida de preços é uma função que é tecnicamente definida. Aí o Marx fala, olha, mesmo que se altere o valor da mercadoria dinheiro, porque, por exemplo, vamos supor, aumentou a produtividade do trabalho que produz o ouro, o que significa que o valor do dinheiro se reduziu, vamos pensar hipoteticamente, pela metade. Mesmo que isso ocorra, diz o Marx, 12 libras sempre vão ser 12 libras. E vão exercer a mesma função de padrão de medida de preço. É claro que as 12 libras agora têm a metade do valor que tinham anteriormente, mas elas vão continuar sendo o padrão de medida de preço. Então, o dinheiro exerce a função de medida de valor, porque, como mercadoria, tem valor. Mas vão exercer a função de padrão de medida de preço pelo seu peso. São diferentes quantidades de ouro relacionando-se entre si pelo peso. Uma libra, meia libra, e assim sucessivamente.
Manuela levanta uma questão ali importante, né? O Estado não interfere no valor. O valor é determinado pelo tempo de trabalho necessário para a produção do metal dinheiro. O Estado interfere na definição dos pesos de metal como padrão de medida de preço, cunhando moedas. Mas o Estado não tem capacidade para intervir no valor do dinheiro, porque o dinheiro é uma mercadoria como qualquer outra. Eu sugiro, Miguel, que a gente deixe para discutir o dinheiro de papel um pouco mais à frente, porque ao analisar a circulação monetária, ou seja, o papel do dinheiro, a função do dinheiro como meio de circulação, que é a próxima sessão, ele vai apontar dois elementos aí que acabam, no seu processo, desaguando no papel moeda. Um deles é o desgaste que as moedas sofrem na circulação. O Estado cunha uma moeda de um certo peso, vamos supor uma libra. Aí a moeda entra em circulação. Ela é jogada dentro de um saco, dentro do saco ela se choca com outras moedas, ela cai no chão, ela passa de mão em mão, ela é jogada em cima de um balcão de um estabelecimento comercial. Então, partículas dessa moeda vão se desprendendo. Ela vai sofrendo uma erosão. Como ela vale o peso, depois de algum tempo de circulação, essa moeda está pesando menos do que quando saiu da cunhagem. Então, ela passa a valer menos e o Marx indica que, em todo lugar, desenvolveram-se legislações recolhendo as moedas a partir de um nível de desgaste para nova fusão e cunhagem. Sem contar que determinados governantes, príncipes e tal, ao cunhar as moedas, falsificavam as moedas, misturando cobre com ouro, etc. Aí o Marx falava, olha, não adianta muito fazer isso, porque depois essa mesma moeda vai voltar para ele na forma de imposto. Mas um outro elemento é o desenvolvimento das relações de compra e venda de mercadorias de baixo valor. Então, mercadorias de baixíssimo valor não daria para fazer uma moeda de ouro para comprar ou vender uma caixa de fósforo. Seria uma fração de ouro tão mínima que, tecnicamente, seria impossível a circulação. Então, passa-se a utilizar moedas metálicas em que o valor do metal é bem inferior ao valor que a face da moeda expressa. Ou seja, para compras de baixo preço,
cunham-se moedas de metal barato, em que o valor de face é maior do que o valor do metal com que se cunhou a moeda. Então, o Marx chama essas moedas do varejo de baixíssimo preço de fichas. São fichas como se fossem fichas sei lá, de um jogo. Aí a gente já está no caminho de uma transformação da moeda num símbolo de si mesmo, de si mesma. Quando se chega nesse ponto, já se está um passo para o desenvolvimento do papel moeda. No lugar de circular o metal, você dá um recibinho de papel no lugar dele. E esse recibinho de papel é o metal. É o dinheiro de papel. Só um momentinho. Mas vamos deixar para ver como Marx expõe em detalhes isso. De qualquer modo, o papel moeda, que hoje foi substituído pela moeda eletrônica, por uma mera operação online como o Pix, deve ser lastreado pelo ouro que ele representa, que está depositado lá no Tesouro Nacional ou nos bancos. E mesmo com a circulação do dinheiro de papel, o dinheiro, na tese do Marx, não deixa de ser mercadoria. O papel simplesmente representa um metal que está depositado em algum lugar. Por exemplo, o lastreamento do dólar é feito principalmente a partir dos depósitos de ouro em Fort Knox, uma quantidade enorme de ouro, uma área com enorme segurança, ninguém entra, exceto funcionários autorizados. Ninguém sabe quanto ouro tem lá, só o governo americano. Então, o papel é como se fosse um recibinho que o Estado te dá dizendo: ó, isso aqui equivale a tanto de ouro. Mesmo a moeda do varejo de baixo preço, ela expressa simbolicamente uma quantidade de ouro. Ela já não é mais uma moeda que se define pelo valor do seu metal. Ela já é uma moeda simbólica. Ela é metálica, mas ela é simbólica. Mas nesse nível da exposição, o Marx está falando exclusivamente da circulação metálica. Ele não está se referindo ainda nem ao papel moeda, nem ao sistema de crédito, nem ao sistema bancário, coisa que ele vai fazer mais tarde. Mas quando se pensa em dinheiro, na teoria do Marx, é pensar numa mercadoria como as outras, que adquiriu socialmente o papel de ser equivalente geral. É aquela mercadoria que na sociedade corporifica o trabalho humano abstrato. Ou seja, corporifica o valor.
Lísia, Professor, então o que ele quer dizer quando ele fala que o dinheiro não tem preço? claro, o que ele está dizendo aí é que o dinheiro não expressa o seu próprio valor. Por quê? Preço é a expressão do valor de uma mercadoria em dinheiro. Então, o dinheiro, ele não expressa o seu próprio valor. O valor do dinheiro, ou do metal dinheiro, ele só vai se expressar na forma do valor relativo expandido ou do valor relativo desdobrado. O dinheiro, ele vai expressar o seu valor no valor de todas as outras mercadorias. Como isso acontece na prática? Quando o ouro sai da mina e o dono da mina troca o ouro por todas as outras mercadorias de que necessita. Vamos lembrar que o Marx está falando aí de um mundo cuja circulação monetária é estritamente metálica. Então, tem uma hora que o ouro é produzido, ou a prata, tem uma hora que ele sai da mina, tem uma hora em que esse ouro vai ser trocado por outras mercadorias. Quando Marx analisa a, a circulação do capital que produz ouro, ou melhor, a rotação do capital que produz ouro, ele fala: olha, todo capital ele sai do processo produtivo na forma de mercadoria que tem que ser vendida. Essa mercadoria pode ser vendida ou não. Mas o capitalista ele tem que vender a mercadoria para repor os seus meios de produção, a sua força de trabalho e continuar o processo. No caso do capital que produz ouro, não há venda da mercadoria produzida, porque a mercadoria produzida já é dinheiro. Então, a mercadoria produzida na mina de ouro, já sendo dinheiro, sai da mina comprando outras. É claro que onde já há uma circulação de papel, o produtor de ouro pode converter aquela massa de ouro em dinheiro de papel. Isso ocorria, por exemplo, em Roraima, na época do garimpo, e agora deve ter voltado, embora o garimpo agora esteja ilegal. Mas o garimpo pré-Collor era um garimpo que não era legal, mas era aberto, tacitamente aberto. Aí aquele garimpeiro, com o seu ouro, para vender lá no Banco do Brasil. Aí ele saía do Banco do Brasil com um saco de lixo cheio de dinheiro. Por exemplo, a partir da guerra da Ucrânia, eu acho até que nós mencionamos isso no debate anterior, o dólar caiu em uma crise de confiança em relação aos seus utilizadores. Porque, com o início da guerra da Ucrânia, os Estados Unidos congelaram uma grande quantidade de dólares russos que estavam em bancos americanos. Outros países, tendo em vista esse uso político do dinheiro, começaram a deixar de comercializar internacionalmente em dólar. Então, por exemplo, hoje o Brasil
comercializa crescentemente com a China em real e yuan. O dólar não entra mais na operação. Por outro lado, um número crescente de países busca o ouro para substituir suas reservas em dólar. É por isso que o garimpo no Brasil está uma catástrofe humanitária e ecológica. Principalmente Índia e China estão comprando todo o ouro produzido para substituir o dólar. Ou seja, apesar de, a partir dos acordos de Bretton Woods, o dólar ter se transformado numa espécie de moeda internacional, na base do dólar continuou o ouro. E o padrão ouro, com a crise do dólar, está voltando à cena. É só a gente lembrar que, na teoria do dinheiro do Marx, o dinheiro é uma mercadoria como qualquer outra. Ele vai adquirir várias funções e várias formas, mas ele sempre vai continuar uma mercadoria. Por exemplo, a gente lê um livro que eu acho importante, como Sociedade Aberta e Seus Inimigos, do Karl Popper. Ali tem uma crítica do nazismo, na forma de uma crítica a Platão. E tem também, no segundo volume, uma crítica do marxismo, que o Popper, um liberal, considera que são duas formas de historicismo. Quando o Popper critica o Marx, ele chega num ponto em que ele atribui a Marx uma teoria simbólica do dinheiro, que não é o caso. O Marx considera que o dinheiro é uma mercadoria como qualquer outra. A partir desse ponto, fica fácil para o Popper criticar Marx, porque ele distorce a teoria do dinheiro do Marx. Quando a gente lê aquela primeira sessão sobre a troca de mercadorias, ali o Marx diz: aqui já está em germe a teoria do dinheiro. Trocar uma mercadoria qualquer por dinheiro, ou seja, vender, e trocar dinheiro por uma mercadoria qualquer, ou seja, comprar, é trocar uma mercadoria por outra. O que fica tanto mais claro quanto nesse capítulo, e em todo o Capital, podemos dizer, o Marx vai argumentar com base na circulação metálica, para simplificar, como ele diz, a exposição. Metal é uma mercadoria como qualquer outra, é uma mercadoria que adquiriu a função de equivalente geral. Enquanto tal, ele se torna a medida do valor de todas as outras mercadorias. Então, claro, discutíamos aquele fenômeno da inflação da prata da América na semana passada. Quando aumentou muito a produção de prata nas minas de Potosí, os preços das mercadorias em prata dispararam na Espanha.
O primeiro processo inflacionário, diz o Marx. Por quê? Porque se reduziu o valor da prata. E por que se reduziu o valor da prata? Porque se reduziu o tempo de trabalho necessário para a produção da prata. Pessoal, a próxima segunda vai ser lá no Mamaquila, né? Certo, vai ser dia 2 a próxima segunda. E eu vou estar na universidade. Tá mutado, professor? Eu estava dizendo que se eu não cair pelo menos uma vez, não funciona. Eu estava falando do Mamaquila. Entre 7 e 7 e meia, eu vou estar na minha sala, que é a 3233 do prédio 16. Eu vou anotar aqui, ó. É no segundo piso. Se vocês quiserem passar lá e a gente vai junto, nós vamos junto. Mas se ninguém aparecer, ali pelas 7h15, eu já vou para lá. Eu acho que em 15 minutos dá para chegar com folga. Aliás, na sexta-feira à tarde, estava um dia maravilhoso, nós fizemos uma aula lá na videolocadora, pessoal da pedagogia. Na verdade, nós primeiro tivemos uma aula, depois nós fomos para lá. Pessoal, esse capítulo sobre o dinheiro, ele quem, hein? Deixa eu ver aqui. Ah, pois é. Você sabe, Manuela, que eu dei aula na história muitos anos. Quando a história era ali no antigo hospital. Todo semestre eu tinha aula na história, ou quase todo semestre. Aí depois, uma outra professora que entrou no meu departamento, ela inclusive já é falecida. Como ela era historiadora, ela pediu para pegar as aulas da história. Aí eu saí da história, fui para outros cursos, dei aula muitos anos na filosofia. De vez em quando eu pego uma turma da história, não é uma coisa muito regular. Isso se tornou meio acidental no meu departamento, mas seria legal.
Quando eu dei aula na história, eles estavam começando, aliás, foi antes de organizar o Praxis, foi bem antes, aqui no antigo hospital, né? Eu achava maravilhoso, porque era perto da minha casa, né? Eu ia a pé. Mas esse capítulo sobre o dinheiro é o último capítulo do livro 1. Podemos dizer com mais tecnicalidades. Os outros são bem mais. Tem um ou outro capítulo sobre a mais-valia, em que o Marx usa algumas fórmulas, capítulos curtos, mas tirando isso, os capítulos são de uma leitura bem mais tranquila, né? Bem mais. A gente já vai estar com uma linguagem familiar, né? A bola está quicando. Alguém gostaria de levantar mais alguma coisa? Eu tenho uma questão, só pegar aqui rapidinho. Miguel. Um segundo, tô procurando, peraí. Meu fechamento travou tudo. Aqui, quando ele volta para análise da forma-preço, ele fala sobre três coisinhas. A última é a falsificação do dinheiro realizada por séculos pelos príncipes. Fez com que as moedas não conservassem o seu peso. Ah, tá! Seu peso É, original mais do que seu nome. pois Isso tem relação, isso tem relação com aquilo de, tipo, é, moedas baseadas no confia, mais do que a representação do. Na confiança, mais que a representação do valor em si. você vê que ele fala também da entrada de moedas estrangeiras, né? Que podem ter contribuído aí para dissociar o valor de face da moeda do peso. E aí, os pesos originários da moeda vão, vão sendo só uma coisa do passado. Por exemplo, quando ele fala, na Inglaterra houve uma circulação baseada na prata antes da, da circulação do ouro como dinheiro. Então, a moeda inglesa adquire o nome de libra em função da libra de prata. Mas quando o ouro entra em circulação, o valor do ouro era maior que o da prata. O nome libra continuou com a moeda de ouro, mas o peso já não correspondia mais ao valor. Ou melhor, o nome do peso não correspondia mais ao valor da moeda, nem ao peso real. Então, vai havendo uma dissociação entre peso e o formato da moeda como padrão de medida de preço. Porque se você pegar, por exemplo, pega os reais e os centavos, né? As moedinhas, vamos ficar só com as moedinhas da circulação aqui no Brasil, a gente vê que é uma escala, é uma régua de 1, de 50, de 25, de, de 10, de 5, de 1.
É como se fosse uma régua mesmo para medir o preço, uma escala de medida. Você combina aqueles números como se combinam as contas de um ábaco para calcular o preço. Outro dia eu estava no ônibus, o ônibus, não lembro se era o Bombeiros ou Universidade, tem uma hora que ele para ali em frente o shopping Royal Plaza, em frente à Igreja Dores. Quando ele parou ali, eu vi que tinha uma moeda de R$ 1 no chão, no meio da calçada. Estava um dia de sol e a moeda estava brilhando. Todo mundo desceu e passou por cima da moeda, ninguém se abaixou para pegar a moeda. É possível que ninguém tenha visto, né? Mas talvez o valor expresso em R$ 1 seja tão baixo hoje que nem vale a pena se abaixar para pegar R$ 1 no chão. Pois é, né? A gente perde. Nicole. Uma coisa que dá para ver que como essas dinâmicas mudaram, porque hoje, por exemplo, se eu tenho R$ 20 em dinheiro físico, se eu gastar esses R$ 20, eu vou ter a sensação que eu não estou gastando dinheiro de verdade, porque o que importa é que o dinheiro que está lá na conta digital. Então, tecnicamente, esses R$ 20 eu não gastei em nada. É muito interessante isso, né? E hoje uma moeda de ouro ou uma moeda de prata, ninguém nem pensa em pôr em circulação, né? Ou deixa no banco ou deixa na caixinha de joias. Mas vamos pensar em que moedas de ouro já circularam, moedas de prata também. Você vê aí os filmes de pirata do século XVI, XVII, são cheios de baús, cheios de moedas, né? Em geral, a imagem dos tesouros são moedas de ouro, de vez em quando tem um colar lá no meio. Era a circulação metálica. É claro que a própria circulação metálica, na medida em que o modo de produção capitalista foi se expandindo, foi formando o mercado mundial, na medida em que o número de operações se multiplicou, a própria moeda metálica, ela foi se tornando pouco operacional, né? Você vê, transportar grandes quantidades de moeda de ouro ou prata da Europa para a América ou vice-versa era um risco, né? O oceano estava cheio de piratas, né? O pirata era o saqueador, era o ladrão da época, né? Ainda que eles tenham tido funções, às vezes, mescladas com funções políticas. Eu acho muito interessante. É, agora é cada vez mais raro a gente ouvir falar isso, mas até algum tempo eu ouvia falar de casos de pessoas que morriam, aí os filhos ou os herdeiros encontravam lá dentro do colchão da pessoa uma quantidade enorme de dinheiro, boa parte da qual já tinha sido modificada, Zé Vitor, não Boa valia noite, mais. boa noite, professor. Eu tenho uma dúvida em relação a um trecho que eu mandei no chat, que eu não entendi direito o que o Marx quer dizer ali naquela parte.
Só um momento, eu vou abrir o chat aqui. Ah, certo. Muito importante isso que você levantou, porque a generalização das relações de mercado e do uso da moeda, do uso do dinheiro, vai extrapolar para relações monetárias de compra e venda de elementos que não necessariamente têm valor. O Marx fala, olha, a generalização do uso do dinheiro leva à precificação da honra, à precificação da consciência, né? A venda da honra, a venda da consciência. Mas ele também fala da compra e venda da terra. A terra não tem valor em princípio, ela não é produto do trabalho. Mas, sob as relações capitalistas, a terra ela vai adquirir um preço, uma expressão monetária. E ele vai analisar o preço da terra lá no livro 3. Então, é uma relação que expressa uma forma determinada de relação de produção, mas que precifica, ou seja, dá uma expressão monetária a elementos que não são produtos do trabalho, portanto, não têm valor. O Marx sempre fala, desde o manifesto, né? Ele fala em comprar e vender a honra, a consciência. Ou seja, a forma preço, ela se estende da troca de mercadorias para a precificação de elementos da vida social que não são produtos do trabalho, como a terra, e aí a honra, a consciência. O voto é comum na eleição brasileira a precificação do voto. Ilegal, mas razoavelmente comum. Compra o voto. O voto não é um produto do trabalho. Ou seja, as relações de preço ultrapassam os limites da troca de mercadorias para subordinar relações sociais que não estão diretamente vinculadas à estrutura produtiva. A gente vê no Brasil um número cada vez maior de notícias de casos de juízes, desembargadores que vendem sentenças. A sentença judicial não é um produto do trabalho no sentido atribuído aí pelo Marx, é uma decisão.
é que a generalização do modo de produção capitalista universaliza na sociedade as relações de mercado. E essa universalização, ela tem efeitos colaterais que ultrapassam as próprias relações entre os produtores. Então, a honra assume a forma mercadoria, ou a consciência. Na concepção ali de tudo isso, no século XIX, né? De qualquer modo, nem consciência, nem honra, nem sentença judicial, nem voto são mercadorias estrito sensu, produtos do trabalho humano. Elas só adquirem a forma mercadoria. Uhum. Agora, isso vai adquirir particular importância quando Marx analisa a renda da terra e o preço da terra. E como se define o preço da terra, que é uma análise que ele desenvolve no livro 3. Mas veja, José Vitor, que esse argumento do Marx mostram, ao mesmo tempo, os limites do argumento. Até onde vai a forma, a mercadoria estrito sensu? Que, por exemplo, o Marx falava que a mercadoria força de trabalho, que é essa energia física e mental, mais a qualificação profissional que o trabalhador vende para o capitalista em troca de um salário, assim como as outras mercadorias, tem o seu valor determinado pelo tempo de trabalho socialmente necessário para produzi-la. Então, um trabalhador menos qualificado vai ter um salário que é o preço ou a expressão monetária do valor da sua força de trabalho menor do que um trabalhador mais qualificado, já que se demorou mais tempo, se requereu mais tempo de trabalho para produzir a qualificação do segundo trabalhador. Mas ele não analisou processos nem poderia que se desenvolveriam posteriormente,
já estavam embrionariamente começando a se desenvolver na época. Por exemplo, os sistemas escolares, os sistemas de saúde, que são elementos constitutivos da força de trabalho. É trabalho humano que produz, ajuda a produzir a força de trabalho e reproduzir a força de trabalho. Talvez nós possamos analisar o trabalho do professor, por exemplo, nessa perspectiva. O trabalho do professor produziria valor na medida em que contribui para a produção da força de trabalho. Mas aí a gente está nos limites da argumentação do Marx, né? E tendo que atualizar essa argumentação, desenvolver essa argumentação para dar conta de novos fenômenos que ocorreram e se desenvolveram nos últimos 150 anos. Você vê, o próprio sistema prisional, quando a gente lê Vigiar e Punir, do Foucault, ali ele fala, olha, na sociedade capitalista, a pena prisional é uma dupla pena. A pessoa é punida com a reclusão e, ao mesmo tempo, ela é punida com um processo de reeducação dentro da prisão. É um processo que vai tentar reformatar essa pessoa para jogá-la de novo no mercado de trabalho como um trabalhador produtivo. Então, na prisão, a pessoa vai ter um horário para acordar, para tomar café, para fazer exercício, para realizar determinadas tarefas, e fica repetindo isso durante anos, ao ponto de sofrer uma reestruturação de personalidade. Então, se o Marx considera que a força humana de trabalho, para ser produzida, requer trabalho humano, portanto, tem valor, em que medida o trabalho do professor, que contribui para formar, para constituir a força humana de trabalho, é um trabalho produtivo, ou seja, produz valor. O único lugar do Capital que eu vi o Marx aproximar o trabalho do professor do trabalho produtivo é um trecho em que ele fala que o professor trabalhando para uma escola particular, uma empresa de ensino, ele está produzindo mais-valia. Então, é um trabalho produtivo. Claro, na produção de mercadorias em geral, a produtividade do trabalho é aferida pela medida em que o trabalho produz uma certa quantidade de mercadoria. Mas, no modo de produção capitalista, a produtividade do trabalho é aferida pela quantidade de mais-valia que o trabalho produz. Trabalho produtivo, basicamente, é trabalho produtor de mais-valia, como nós vamos ver mais à frente. Mas vejam que várias das questões levantadas no debate indicam limites na própria argumentação do Marx, né? Quer dizer, como compreender a extensão da relação monetária para elementos que não são produzidos pelo trabalho humano? Ou a consciência humana é produzida pelo trabalho também?
Possivelmente, uma investigação possa ser feita nessa linha. Consciência humana é produto de um longo processo educativo. Portanto, trabalho humano. Talvez o Marx estivesse muito apegado ao trabalho produtor de mercadorias materiais, palpáveis. Como é que ele analisaria a produção de um software hoje? Então tá, pessoal. Próxima segunda, Mama Killer. Sem mais protelações. Um pouco antes eu vou mandando mensagem para o grupo e tal, por e-mail, e aí a gente combina onde se encontrar, que horário e tal. Porque o nosso encontro é 7h30, né? 7h30 a gente tem que estar lá. Mas, eventualmente, a gente poderia se reunir na minha sala, o pessoal que tiver na universidade, né? E de lá a gente vai junto. É perto. Então tá. Acho que nós podemos ficar por aqui hoje. Falou, pessoal. Boa semana a todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Tchau, Boa tchau. noite.